Pessoal, é incrível ser recebido desta forma, ser apresentado pelo Pedro, assim, é realmente... Uma pessoa até nem fica sem saber o que dizer, não é? A única coisa que eu posso dizer é que é uma honra, é um prazer poder estar aqui, poder, de alguma forma, abençoar-vos com aquilo que Deus colocou no meu coração. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por este tempo de louvor incrível. O nosso Deus é mesmo bom. E tivemos já a cantar algo interessante que é quando eles virem a luz, dançarão de alegria como nós também. Eu acho que isto tem tudo a ver com aquilo que temos estado a falar nas últimas semanas, não é? Vocês têm aqui em Penafiel também, tal como nós, seguido esta ideia de olharmos para aquele versículo que já toda a gente deve saber de cor, em 1 Coríntios 10, 31. Quem é que se lembra? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo significa tudo, não é? E há outra coisa interessante deste versículo também, que é o facto de insinuar de que é possível fazer tudo também sem ser para a glória de Deus, não é? No fundo é isso que Paulo está a dizer, é que existe sempre a possibilidade de estarmos a fazer coisas até boas, mas não estarmos a fazer para a glória de Deus. E é isso que estamos a fazer, com a ajuda do Espírito Santo, não é? Todas as semanas, estamos a olhar para estas coisas e como é que nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Na realidade tem a ver também com aquilo que temos estado a ver nos nossos grupos Liga-te, não é? Durante a semana, que é Jesus dá-nos a fórmula, o segredo para felicidade, para vivermos vidas plenas, não é? E fazer tudo para a glória de Deus vai ter esse resultado. Quando fazemos as coisas para a glória de Deus, temos verdadeira felicidade. Não é? Se fizermos isto, vamos estar a agradar a Deus. E se fizermos isto, vamos estar a fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Aquilo que está no nosso ADN. E tem a ver com conhecermos quem nós somos em Jesus, muito mais do que seguir regras, não é? Diz-me como é que eu faço isto para a glória de Deus. Diz-me como é que eu faço aquilo para a glória de Deus. Tem a ver com entenderes pelo Espírito Santo quem é que tu és agora. Tudo que nós fazemos é uma oportunidade para louvarmos a Deus, magnificarmos a Deus. E quando falamos em dar glória a Deus, nós não nos estamos a dar uma coisa que Ele não tenha. Nós já sabemos que Ele já tem toda a glória, certo? Nós não estamos a dar uma novidade, algo que Deus não tem e nós estamos a dar. Não, quando estamos a dar glórias a Deus, nós estamos a apontar para Ele, estamos a magnificá-lo, não é? Seria quase como pegarmos num telescópio daqueles gigantes que nos permite ver as galáxias mais distantes. Não tem a ver com pegarmos uma lupa para ver uma coisa pequenina. Não é disso que estamos a falar. O nosso Deus é imensamente glorioso, cheio de poder e de majestade. Tem a ver com olharmos para Ele e mostrarmos aos outros, magnificá-lo, aumentar e mostrar na sua verdadeira glória uma galáxia distante para vermos, uau, olhem como Deus é grande. Aquilo que Ele já é, aquilo que Ele já tem, não lhe estamos a dar nada, mas estamos a apontar para Ele. Agora nós temos um inimigo, nós sabemos disso, que quer impedir, não é? Desde o início ele quer fazer o contrário disto, ele quer tirar a glória de Deus, quer apontar para Ele, não apontar um telescópio para Deus, mas apontar para si mesmo. E ele fez com que Adão e Eva pecassem, não é? Caíssem e já não estavam naturalmente a dar glórias a Deus em tudo aquilo que faziam. Pela primeira vez, quando eles pecaram, eles fizeram algo que não estava a dar glória a Deus. Deixaram de fazer aquilo que foram criados para fazer. Mas nós somos chamados para seguir aquilo que Deus tinha planeado desde o início. A sermos como Ele. Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. E Ele criou-nos para darmos como Ele dá. Esse é o tema de hoje. Dar para a glória de Deus.
Tu e eu, nós fomos criados para dar, para sermos como Ele. Tudo aquilo que nós temos, o que nós somos, fomos chamados para dar. Porque nós sabemos tudo aquilo que nós temos e que nós somos, vem dele, foi Ele que nos deu. E então quando nós damos, nós estamos a fazer o que o nosso Criador fez e faz e sempre esteve a fazer, desde a eternidade passada até hoje. Faz parte da essência de quem Deus é. Qual é o versículo mais conhecido? O Pedro até na sua oração mencionou este versículo, aquele que é considerado um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz parte de quem Deus é. Ele dá, desde a eternidade passada, o Pai se dava a si mesmo ao Filho, o Filho se dava a si mesmo ao Espírito, o Espírito se dá ao Filho e ao Pai. E nesta eternidade passada, já este conceito de dar já existia. Mais uma vez, é por isso que a Trindade faz todo sentido. É um conceito super difícil de compreender. Ninguém consegue compreender completamente, mas é a única coisa que faz sentido se olharmos para a glória e majestade do nosso Deus. Ele, para poder ser o Deus que dá, ele tinha que dar desde o início, antes de existirem sequer criaturas, não é? E ele já era o Deus que dá, mesmo na eternidade passada. Agora, dessa grande generosidade da Trindade, não é? Transbordou tanto amor, ele criou o universo, criou os seres humanos. Então, Deus amou tanto o mundo que continuou a dar, continuou a ser quem Ele era e deu o seu Filho ao mundo. Esta ideia de que Deus dá de si mesmo sem limites é algo absolutamente incrível. E acho que nós muitas vezes nem sequer entendemos, percebemos bem este conceito de Deus dar-se a si mesmo. Há uns anos atrás eu tive uma imagem, um quadro, estávamos num tempo de louvor, já não me lembro há quantos anos foi, talvez 15 anos já, alguma coisa assim. E Deus colocou na minha mente uma imagem incrível. Eu gostava que se vocês pudessem, se quiserem, até fechem os olhos para tentar visualizar isto. É difícil quase até de explicar. Mas naquela imagem eu vi Jesus ali pendurado na cruz. E das suas mãos, dos seus pés, da sua testa, em vez de sangue, havia como que ouro líquido a ser derramado. Mas naquela imagem, ao ver melhor, nem sequer era ouro, era muito diferente. Era como se ouro, diamante, todas as pedras preciosas do mundo, tudo aquilo que nós humanamente consideramos como coisas preciosas. Havia ali aquele brilho e aquele valor. E aquelas gotas estavam a cair abundantemente no chão. E naquele momento eu percebi, este sangue, o sangue de Jesus é simplesmente a coisa mais preciosa que há à face da terra. Não há nada, não há ouro suficiente, nem diamante suficiente, nem pedras preciosas suficientes para se comparar sequer a um milésimo do valor que estava a ser colocado ali. Imaginem, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Eterno, fez-se homem e se entregou. E agora imaginem o sangue desse ser único, eterno, especial, que se tornou humano, a ser derramado ali. Deus deu aquilo que mais precioso há no mundo, mais valioso do que 1.000 trilhões de universos. Ele deu-se a si mesmo. O Deus poderoso se deu a si mesmo. Isso é
verdadeira graça. Isso é verdadeira generosidade. Deus não parou em dar-nos um planeta bonito para vivermos. Ele não parou em dar-nos as coisas boas que nós temos. Ele foi até ao fim e deu aquilo que mais custava, a coisa mais preciosa em todo o universo. Ele deu a vida do seu próprio Filho por nós. Em Romanos 8,32, não é? O apóstolo Paulo diz, aquele versículo muito conhecido também: aquele que não poupou o seu próprio Filho, aquele que não hesitou em dar a coisa mais preciosa que havia em todo o universo, como é que Ele não nos dará, juntamente com Jesus, todas as coisas? E isto é uma verdade incrível para nós, que somos cristãos, que estamos nele. Isto dá-nos uma confiança tremenda. Quem está em Cristo, quem recebeu este dom incrível de receber o Filho, não se precisa preocupar com mais nada. Todas as coisas vêm com Ele. Porque nós já sabemos, o nosso Deus deu aquilo que era mais precioso. Então, ok, olhamos para esta imagem incrível de como Deus dá sem medida, não é? Dá abundantemente, de uma generosidade incrível. E agora nós somos chamados para dar como Deus dá. É isso que dar glórias a Deus significa. Significa imitarmos a Ele para que, quando eles virem, quando o mundo vir a luz, possam dançar de alegria como nós também. Isto não é tarefa fácil, não é? E logo à partida conseguimos perceber, não vamos conseguir fazer isto sozinhos. Mas o nosso ADN, se nós estamos em Cristo, é darmos sacrificialmente. É darmos generosamente. É isso que nós somos chamados para fazer. Porque é possível dar e o mundo dá isso. Não é? No fundo, toda a gente, os seres humanos percebem, né, que Deus criou o universo, Ele é o Deus que dá, então Ele criou o universo para funcionar desta forma. Não é? Até os descrentes percebem que é melhor dar do que receber. Não é? O apóstolo Paulo diz-nos, não é, que Jesus ensinou isto, apesar de não estar nos Evangelhos, o apóstolo Paulo diz que era um ensinamento que Jesus tinha. Não é? Há mais felicidade em dar do que receber. Foi assim que Deus criou o universo, mas obviamente o pecado veio distorcer. Mas no fundo de cada ser humano há esta ideia de que é melhor eu dar do que receber. Já ouviram algumas pessoas dizem, eu prefiro muito mais dar prendas do que receber, não é? Porquê? Porque, e aí é que entra a grande diferença aqui. Normalmente há ali um motivo. É verdade que todos nós fomos criados para dar, que há grande felicidade no dar, mas se nós não estivermos a dar para a glória de Deus, facilmente se torna para tu próprio te sentires bem. Não é? Eu vou dar para apaziguar aqui o meu sentimento de não estar a fazer o suficiente, não é? De fazer a minha parte pelo mundo. Não é? Então muita gente dá e dá muito generosamente, mas com o seu coração, se calhar, no lugar errado. Jesus avisou-nos. Mateus 6,19, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Então o que é que Jesus está aqui a dizer? E onde tu puseres a tua motivação para dar, por exemplo, conta, faz toda a diferença. Quando nós damos, entramos nesta dança
cósmica e eterna que existe, que Deus está eternamente a dar. E nós recebemos dele, nós damos aos outros à nossa volta, mas porque percebemos que recebemos de Deus, que recebemos dele e que vamos continuar a dar. E Jesus está a dizer algo aqui interessante, não é? Que é possível acumular tesouros no céu. Não é? Por isso ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. Sabendo que o nosso Deus é bom, e Ele está sempre a abençoar-nos, não é? Nós sabemos disso. Podemos ter pouco, podemos ter muito, às vezes temos mais, às vezes temos menos, mas se há coisa que nós sabemos e que todo o cristão consegue saber é que Deus provê sempre, no muito, no pouco, Deus provê e cuida de nós. Então Deus nos abençoa tão ricamente que nós vamos ter mais do que precisamos, mesmo nós que achamos às vezes que temos pouco. Deus nos dá mais do que aquilo que nós precisamos. E Jesus diz, não acumulem, não acumules, não guardes. Não é? Isto não quer dizer não tenham contas poupança, não é disso que estamos a falar. Não é? Porque temos que ser sábios também a gerir aquilo que Deus nos dá. Mas há qualquer coisa, Jesus está aqui a dizer, não acumulem com este coração que está no lugar errado, não é? Mas deixem que continue a fluir. Não é? E ao fazermos isto, nós vamos estar a acumular tesouros no céu. A não acumular aqui, estamos a acumular tesouros no céu. Então há felicidade e há propósito em dar, no fundo todos os seres humanos sabem disso. Mas quem está em Cristo percebe porquê e consegue viver esta vida de felicidade e vida completa. Nós vemos até nas crianças, desde pequeninas, nós vemos esta ideia. Eu lembro da minha filha mais velha, a Abby, quando tinha talvez 3 ou 4 anos, nem foi há tanto tempo assim, mas ela era capaz de, num momento, demonstrar grande generosidade e havia algo no coração dela, tipo, sei lá, tinha um bolo e o mano e a mana estavam a dormir e o pessoal estava a comer o bolo e ela muito preocupada, vamos guardar bolo para o mano e para a mana, não comam tudo, precisamos. Mas, uau, que incrível generosidade, isto é fantástico, muito bem. Passados 5 minutos os irmãos acordavam e eram capazes de estar a brigar por causa de um brinquedo, porque ela não queria partilhar, não queria dar o brinquedo. Então, como seres humanos, há algo em nós que sabe que há qualquer coisa em dar generosamente. Consegue até sentir ali qualquer coisa, não é? Aquela alegria, aquela felicidade de que Jesus fala. Mas se nunca fores à raiz da coisa, a perceber de onde é que vem tudo aquilo que nós temos, tu nunca vais viver uma vida completamente preenchida. Então, que tipo de coisas é que nós podemos dar, então? Porque ainda não chegamos a esta parte. Não é? Normalmente, este tipo de pregações, nós falamos sempre sobre dinheiro, sobre finanças. E, que surpresa, vou falar sobre isso também. Porquê? Porque Jesus falou muito sobre isso. Jesus, até quando ele diz, neste versículo, né, que nós lemos, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ele diz que, na realidade, se olharmos para o teu dinheiro, né, para a tua carteira, onde estiver a tua carteira, onde estiver o teu dinheiro, onde estiveres a investir aquilo que tu tens de mais precioso, e é verdade, nem sempre é o dinheiro, mas aí vai estar o teu coração. Isto vai revelar onde é que está a tua verdadeira motivação. Então, mas é verdade, nós podemos dar, que são coisas que Deus nos dá a nós e que nós podemos dar de volta para Ele, de volta para os outros. Algumas ideias? Tempo, não é? O tempo que nós temos aqui é uma dádiva de Deus. E dar do nosso tempo sacrificialmente também é importante. Obviamente o nosso dinheiro, não é?
outros bens, às vezes estamos a falar. Hoje em dia, às vezes é difícil, falamos de dinheiro e pensamos só nos números, né? Antigamente as pessoas mediam o dinheiro que tinham, eram as vacas, eram as cabras, eram as colheitas, okay? Era mais fácil nesse sentido, não é? Se eu dar uma vaca a alguém ou dar uma galinha, não é? Aqui em Penafiel e nos sítios mais rurais, há uns anos atrás, isso era a forma como tu mostravas também o teu agradecimento a alguém, não era oferecer uma galinha, não é? Um cabrito, não é? Vocês saberão melhor do que eu, não é? Mas é a forma de dar, mostrar generosidade para com os outros. Mas se calhar hoje em dia, se fosse para dar 200 euros, ou para dar 50 euros, ou para dar 30 euros, se for dar dinheiro, já parece que, não é? Parece que dói mais um bocado, e eu fico, não é? Parece... E temos de ter cuidado para não entrarmos no espírito do mundo, não é? Quando o nosso Deus, o ADN dele e o ADN dele em nós é sermos generosos e sacrificiais. Malaquias 1:13 é provavelmente a única passagem que as pessoas conhecem do profeta Malaquias, é quando ele fala justamente sobre isso. Há duas passagens na realidade. A primeira até é uma coisa muito, muito dura, não é? É o versículo 13, segunda parte, e 14. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. São palavras duras, não é? Maldito seja o enganador. Quase que lembra a história de Ananias e Safira também, não é? Que guardaram para eles aquilo que era de Deus. Então nós vemos aqui estas pessoas estavam a dar, ok? Estavam a seguir as regras. Ananias e Safira estavam a dar. Mas será que eles estavam a dar para a glória de Deus? Não. Quando as pessoas fazem isso, eles estão a pegar num princípio incrível que Deus criou, não é? De quem Ele é. E estão a distorcê-lo com o pecado. Não é? Estão a fazer uma versão falsa daquilo que é o verdadeiro dar. A motivação é errada. Mesmo que estejam a cumprir uma regra, que estejam a tentar ganhar a sua própria salvação desta forma. E muitas pessoas até vão dizer, mas então diz-me lá quanto é que eu tenho que dar, ou quanto é que eu tenho que dar a Deus, qual é o número, é o dízimo que nós temos que dar, é os 10%. A verdade é que seria possível dar 100% com o coração errado também. Por isso não tem a ver com números. Tem a ver com darmos como Deus dá. Sacrificialmente, entregando completamente nas mãos dele. Nós sabemos que o dízimo é 10%, não é isso que significa a palavra dízimo, mas a verdade é que os estudiosos dizem que o povo de Deus, naquela altura, se juntássemos tudo o que eles davam, para as festas, para as ofertas, para o trabalho com os pobres, as chamadas esmolas que davam aos pobres, estamos a falar entre 25% a 27% de tudo o que eles tinham, do que recebiam, era dado. E reparem que Deus, mesmo assim, não estava satisfeito com o que eles estavam a fazer. Porque eles estavam a ficar com a melhor parte. O coração deles era esconder algo de Deus, era o que é que sobra para eu poder dar a Deus e não primeiros frutos para Deus. Então, esta ideia da qualidade do nosso dar é muito importante. A Bíblia tem este conceito das primícias. Deus deu-nos Jesus, não é? Como nós vimos naquela imagem, o melhor do melhor do melhor.
o Filho unigênito e o sangue dele, a coisa mais preciosa, o material mais, se pensarmos na substância mais valiosa de sempre, o sangue de Cristo. Então, como é que nós honramos a Deus? Como é que nós damos como Deus dá, dando o nosso melhor? Este conceito de primícias, nós vemos em Provérbios 3. Honra o Senhor com todos os seus recursos, todos os seus recursos. Honrar com Ele, com todos os seus recursos e também com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E aqui vemos esta ideia de que Deus, este princípio está tão enraizado que quando nós somos como Ele, quando nós imitamos o nosso Deus, como nós fazemos aquilo que fomos criados para fazer, o resultado é bênção. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Esse é o princípio, não é, que está na Bíblia de primícias, dar os primeiros frutos, dar o melhor para Deus. Fé e confiança que Deus vai suprir. É tudo dele, Ele merece tudo e Ele, como já nos deu Jesus, nada mais vai faltar. É estar plenamente confiante disto. O mesmo livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 8, esta é a parte mais conhecida. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão-me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque estão debaixo de grande maldição, porque estão-me roubando. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão-me roubando. A nação toda está-me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então vemos mais uma vez a promessa incrível de que Ele vai suprir. Quando tu dás sacrificialmente como Ele dá, a promessa é que vais ter o suficiente. E mais, até diz, né? Nem terão onde guardá-las. E porquê é que Deus podia só dar aquilo que tu precisas para tu guardares? Não, para teres mais ainda. Para quê? Para poderes continuar a dar. Continuar a fazer aquilo que Ele faz, sempre fez desde o início, que é dar. Continuar a dar. Sempre, sempre a dar. Eu, quando estávamos a crescer, eu não faço a mínima ideia que horas são, por isso comecem a fazer sinais, se estiver na hora de acabar. Quando éramos mais pequeninos, houve alturas em que realmente a vida foi difícil, né? A minha mãe, viúva, com 3 filhos pequenos, mas houve uma coisa que nunca falhou, e nisto a minha mãe era sempre muito certinha, era dar primeiro a Deus. Qualquer dinheiro que chegasse, por mais difícil que estivesse a nossa situação, vamos dar primeiro a Deus. E a verdade é que Deus supria sempre. E quando começava a faltar, lá aparecia um milagre, aparecia uma nota de 50 num caderno daqueles números de telefone. Como é que é possível haver dinheiro ali? Quem é que ia guardar dinheiro ali? Os irmãos e irmãs a abençoarem, às vezes com alimentos, com batatas ou com couves ou com o que fosse. Às vezes vinham de fora do país, aquelas famosas caixas que vinham de Inglaterra, com aquelas coisas fixes que apareciam lá, roupa, algumas comidas assim interessantes. E Deus providenciava, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando parecia que já estava a acabar a comida, que estava a acabar o dinheiro, Deus sempre providenciava. E Ele diz mesmo, ponham-me à prova. Ponham-me à prova. E Ele cumpre. Se há coisa que eu tenho experimentado na minha vida, é isso. E eu não estou a falar aqui de teologia da prosperidade, olha, deem muito dinheiro e vocês vão ficar ricos.
Não é nada disso. Não tem a ver com isto, mas tem a ver com viveres uma vida plena. Uma vida em que Deus está a dar, e quanto mais Deus te dá, mais tu podes dar, mais podes abençoar. Isto funciona. Isto funciona mesmo. Foi assim que Deus criou o universo. É quase uma regra que está escrita no universo. E Deus abençoa. Então a resposta é, quantos por cento é que eu tenho que dar? O que é que eu tenho que te dar? Quanto é que Deus deu? Tudo. Deus deu tudo. Então quanto é que tu tens de dar? 100%. Depois, a partir daí, pronto, podes ver quanto é que vais ficar no fim. Estão a ver que a lógica é contrária. Dizer, ok, o que é que eu vou precisar para mim, para as minhas necessidades, e depois no fim vou dar o que sobrar para Deus. Não é? No fundo, era o que aquele povo de Deus estava a fazer ali nos tempos de Malaquias. Não é? Os melhores animais, vamos guardar para nós, porque nunca se sabe. Pronto, estes aqui, os que sobram, que não estão tão bons, um bocado vesgos ou coxos, esses podem ir para Deus. Não é? É a lógica completamente contrária. Deus a dizer mais uma vez, vocês ainda não perceberam quem eu sou. Então é claro, no Novo Testamento nós não temos o dízimo. Jesus já cumpriu o dízimo. Deus já deu tudo o que havia para dar. Então deu 100%. Para que agora nós pudéssemos ser generosos como Ele é generoso. Radicalmente generosos. Radicalmente generosos. Então será que tu estás a dar o teu melhor para Deus? Será que tu estás a dar as primícias, aquele conceito que vimos ali em Provérbios? Será que estás a dar as melhores horas do teu dia para Deus, os momentos em que tu tens mais energia? Será que estás a dar as tuas ofertas antes ou depois dos impostos? Eu não quero condenar ninguém, nem colocar nenhumas novas regras, mas o conceito de primícias é isso. Estás a dar antes ou depois dos impostos? Porque se damos depois dos impostos, quem é que levou as primícias? O Estado. O primeiro corte foi logo para o Estado, não é? Estás a dar do que sobra ou daquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Para terminar, a promessa aqui em Malaquias dizia que todas as nações os chamarão felizes. Vai haver algo num grupo de pessoas que dá sacrificialmente, como Deus dá, que é atraente. Uma generosidade radical que faz com que não haja nenhum outro grupo na Terra que seja como a Igreja. Todas as nações o chamarão feliz. Os outros vão olhar e dizer, uau, estas pessoas perceberam, não é, o segredo da vida plena. Não é? Isto dá glórias a Deus. Não é? Quando fazemos isso, como somos generosos uns para com os outros, quando damos tudo a Deus, o resultado é que os outros vão ver e Deus será glorificado. Isto seria o equivalente a colocarmos, não é, um grande telescópio, não é, a apontar para Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas, e as pessoas veem, uau, o Deus deles é grande, o Deus deles supre as necessidades. Nós estamos a passar momentos, não é, sem precedentes, pelo menos nas nossas vidas. Não é? No passado outras pessoas já passaram por isto e pior. Isto para nós é tudo muito novo, não é? Muito difícil. E o perigo em que podemos cair é começarmos a entrar naquele modo de, ok, deixa-me guardar para mim, será que vou ser menos generoso, não é? com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus recursos, não é? Porque agora o importante é a minha família. Não é? Eu não estou a dizer que cuidar da família não é bom, claro que é, mas não podemos deixar que este ambiente em que nós estamos a viver, não é? De medo, de incerteza, como é que vai ser o dia da manhã, nos impeça de sermos radicalmente generosos.
Então, como é que eu queria te encorajar a responder? Se ainda não fizeste isso, se alguém aqui ou lá em casa, se ainda não deste tudo a Deus, porque é isso que significa, não é? Decidir seguir a Jesus, é entregar tudo nas mãos dele. Se ainda não o fizeste, faz isso. Decide, o meu 100% é para ti. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. Depois diz-me, Senhor, o que é que queres que eu faça com isto? É tudo teu? Agora diz-me, o que é que eu faço com estes recursos que tu me deste? E pede ao Espírito Santo para falar contigo. Seja generoso, não é? Pede ao Espírito Santo para te mostrar se tens estado com o pé atrás, se tens estado receoso, se tens deixado de ser tão generoso como poderias ser, se estás a dar para a glória de Deus. E depois deixa que isso transborde também para os outros à tua volta, não é? Como é que vais abençoar os outros à tua volta? Como é que vais dar àqueles que precisam? Vamos dar do nosso tempo, também ser generosos com o nosso tempo, sendo pacientes, ouvir as pessoas. Às vezes é difícil, não é? Estamos numa fase em que muitas queixas, não é? Mas com compaixão, ouvir aquilo que elas têm para dizer e depois dar aquilo que nós temos, que Deus nos deu. Esta paz, esta fé de que o nosso Deus vai suprir todas as coisas e que eles podem estar ao alcance deles também. Porque Jesus também morreu por eles. Então traz palavras de encorajamento, de paz, põe os teus dons em prática, não é? Dons, é isso mesmo, são coisas que Deus te deu. Agora tu tens que dar aos outros os frutos desses dons. Dá aos outros, não deixes passar oportunidades. Se o Espírito Santo falar contigo, num momento específico, não deixes de dar, ser generoso. Não fiques com o pé atrás. Põe o teu dom em prática. Nós temos uma oportunidade incrível de, como igreja, dar um testemunho tremendo nesta altura. De generosidade, de amor. Temos pessoas que estão a passar já e vão começar a passar muitas dificuldades, não é? Financeiras e não só. A igreja é chamada para se levantar, não é? E ser generosa, abençoar, dar como Deus nos deu e nos tem dado. E se calhar tu podes estar a pensar, tu és uma dessas pessoas que está a precisar. Se calhar já estás a sentir os efeitos, não é, desta pandemia, já estás. Mas não deixes que isso te impeça de ser generoso. Mais uma vez. No pouco, no muito, dá aquilo que Deus te deu. Sê generoso, dá sacrificialmente. É melhor dar do que receber. E Deus é fiel. Ele vai prover. Amém? E que o mundo possa ver, olhar para a igreja e ver isto, né? O ADN de Deus a ser manifestado aqui na terra, no nosso dar. Amém? Deus abençoe.